Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado em mais um dia, em mais um despertar. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, o teu caminhar, aí onde você estiver agora, que você possa receber a paz que excede todo entendimento, que você possa viver na paz do Senhor Jesus, a verdadeira paz, do qual o próprio Jesus diz no Evangelho de João. Deixo-lhe a paz que eu vos dou, a paz que eu entrego, que eu dou, não é a mesma paz que o mundo dá. Jesus está falando o seguinte: a caminhada de vocês, se não estiver comigo, a caminhada de vocês, se não estiverem ligados na minha presença, se não estiverem totalmente entregue no meu caminho, do qual o Pai me enviou para vocês, vocês vão se perder. Jesus diz que aquele que por amor a Ele perder a própria vida, salvar-te-á. Em Lucas 9:23. E o que tentar salvar-te-á sozinho, esse perder-lhe-á ou vai se perder. Aqui nessa terra onde nós estamos, tudo que aqui acontece, cooperando para o bem, vamos dizer que tudo vem da parte de Deus. Não tem nada do que está acontecendo na nossa vida agora, se você tem uma visão, uma clareza da parte do Senhor e da tua relação com Deus, que não tenha cooperado para algo novo mais para frente. Passamos por processos, passamos por fases, mas não podemos esquecer que tudo passamos. Aleluia. Então que possamos reconhecer o caminho que nos foi dado, o acesso que nos foi liberado e o véu se rasgou de cima até embaixo. E hoje temos acesso ao coração de Deus por meio de Cristo Jesus. Pela fé. Aleluia. Do qual sem essa é impossível agradar a Deus. Então, se você não estiver com a tua fé, aleluia, ativa e sendo exercida, você não vai ver a Deus. Pode passar tempo, entra tempo, amanhece, vem um novo dia, vem uma nova oportunidade, mas as mesmas coisas vão acontecer, os mesmos hábitos, as mesmas manias, situações vão ser repetidas e ciclos vão se tornar cada vez ali mais viciosos ao redor, porque você não vai estar reconhecendo o que Deus é. Você não vai estar se permitindo viver um novo de Deus. E a misericórdia e a bondade do Senhor se renova a cada manhã. Então, uma vida em Cristo, uma vida que reconheceu que é um pecador, aleluia, e que depende da graça de Deus para ser salvo, aleluia, essa é uma vida que o Senhor se agrada. Mas quando eu falo pecador, é que reconheceu que não vive sem Deus, não que vive no pecado, um pecador que reconhece que não vive sem a graça divina. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E todos pecaram e agora todos carecem da glória de Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. Então que possamos reconhecer alguns detalhes na nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de vida. Eu não sei qual que é o seu alvo, eu não sei qual que é o teu intuito, eu não sei qual que é os seus planos, mas Isaías fala que os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus, assim como o céu está acima de vós, é o que Deus tem para nós, é grande. Amém? Então que possamos refletir tudo que fomos fazer e ver se está de acordo com a vontade do Senhor e ver se verdadeiramente estamos andando do jeito que Deus nos instruiu a andar através de princípios bíblicos, do qual se encontra no livro sagrado, nas escrituras sagradas. Aleluia, louvado seja Deus, amanhecer abençoado de sábado, céu azul, calor, vento, seja o que for que estiver fazendo onde você estiver, em tudo dê graças e glorifique a Deus. Amém? Estou passando aqui para ministrar algo do qual o Senhor já confiou meu coração, já ministrou na minha vida e Ele sempre mostrando que Ele é Deus. Deus, Ele tem um agir diferente do nosso, a gente não consegue acompanhar, não consegue entender, aleluia, às vezes o agir de Deus, mas temos só que obedecer e seguir, assim como fez o teu filho Abraão, quando ele foi chamado para sair da tua terra, sair da casa do teu pai, da tua parentela, e ir para um lugar do qual Deus ia mostrar para ele no caminho. Assim é com nós. Temos que ter a certeza da voz que estamos ouvindo, do nosso Espírito, através do Espírito Santo de Deus, e obedecê-la. E só seguir, que no caminho o Senhor vai nos sustentando. O Senhor não mostra nada antes para nós. Algumas coisas Ele permite, mas nem tudo. Ou seja, no mínimo. Imagina se Deus mostrar para você o que vai acontecer se você fazer. Não, Ele quer que você vá para que no caminho, no processo, você veja que Ele é Deus. E o Senhor me levou lá em 2 Reis, quando havia fome naquela época.
no chamado do profeta Eliseu, após ele, sucessor de Elias, após aquela carruagem separar os dois e o redemoinho de vento arrebatar Elias. Foi o redemoinho de vento, não foi a carruagem de fogo que subiu. Pelo amor de Deus, examinai as Escrituras, pois elas testificam de Cristo, testificam de Deus. Se a gente não examinar as Escrituras, a gente não vai conhecer a Deus e não conhecemos a Deus. Então não foi carruagem de fogo que rebatou Elias, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Lembra que onde Elias ia, Eliseu estava ali o tempo todo fitado. Elias falava, eu vou em tal lugar, Eliseu falou, eu vou onde o senhor for, eu vou. Eu estou ligado, estou vendo, eu estou aqui esperando o manto cair. De repente passou o carro de fogo e ele continuou ligado em Elias. E o redemoinho arrebatou e o manto caiu e ali veio a porção dobrada para Eliseu. Nós temos que ser assim também na nossa caminhada em Cristo Jesus. Ficar ligado o tempo todo no alto. Independente das coisas que estiver acontecendo aqui embaixo no teu exterior, não tire a tua visão do alto. Salmo 121. Olhe para o alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Amém? O Senhor mostrou um pouquinho para mim como Ele trabalha. O Senhor, Ele se apresenta para nós, de muitas das vezes, no deserto, na seca. Aí você fala assim, como assim? Porque é o momento que às vezes estaremos mais quebrantados. Não que você não esteja, não que você não está sensível, não que você não ouça a voz de Deus, mas quando algumas coisas estão meio cômodo, vamos falar a palavra certa, cômoda, é cômodo, ou algumas coisas viram monotonia. Sim, monotonia na parte cristã também. Sim, porque se acostumou com algumas coisas, às vezes se acostumou até com a presença. E a presença de Deus não é para nós acostumar, é para ela ser renovada. A cada dia a gente vive o novo de Deus todos os dias. Aleluia! Porque a bondade e a misericórdia se renova a cada manhã. Não tem como hoje ser igual ontem, porque hoje vem uma porção nova sobre a minha e a tua vida. Receba essa porção nova e viva o novo de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Vou ler só a parte A e depois eu vou para o versículo 42. Amém? Para mostrar o que o Senhor ministrou no meu coração e está podendo partilhar aqui, que o Senhor, Ele age em tempo de fome, age em tempo de seca e age em circunstâncias que para nós às vezes acabou, é onde a presença de Deus brada sobre a nossa vida. Amém? Voltou Eliseu para Gilgal, ponto. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos do profeta sentados diante dele, disse ao moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos. Essa passagem é quando os discípulos gritam que tem morte na panela, eles saíram pegando tudo, qualquer tipo de mato, de grama ali, e deduzo eu da parte do Senhor que vieram alguma erva venenosa ali e falaram que ia ter morte na panela, que aquela planta ali já deu problema, já causou isso em outros discípulos que a gente viu e que estava sendo cozida na panela. Aleluia, para resumir. E o profeta falou, coloca um pouco de farinha, amém? Coloca a presença, é a presença do Senhor. Tudo que você for comer, consagre a Deus em nome de Jesus. Sim, todo tipo de alimento. Não deixe de falar, Senhor, graças eu te dou e consagre em nome de Jesus. Amém? Tinha até uma planta venenosa ali no meio, mas no momento que foi jogado a farinha, parafraseando o natural, mas o espiritual, misturou ali com a presença do Senhor, aquele alimento passou a ser comível para aquele povo. Mas não é essa parte que eu quero falar. 38. Voltou Eliseu a Gilgal, ponto, e havia fome naquela época. Versículo 42. Havia fome naquela época, olha o agir de Deus. A terra estava passando por um processo de seca, de fome. Aleluia. Eu não sei o processo e o tempo que você está passando. Amém? Mas às vezes passamos por fases que não queremos passar, mas às vezes vai ser preciso para nos moldar e nos fortalecer, para que crescemos na graça e no conhecimento. E ali ativamos níveis espirituais na nossa vida. Alguns chamados vão ser mais despertados, porque vamos estar mais sensíveis e moldados por ter passado situações que Deus permitiu passarmos. Havia fome naquela época, versículo 38. Vou para o 42. E veio um homem de Baal-Salisa e trouxe o homem de Deus pães da primícia, da primeira colheita, a primeira colheita do melhor. Havia fome naquela época e de repente surge um homem, aleluia, de Baal-Salisa, que trouxe o homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada, espigas verdes no seu alforje, ponto. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém o seu servo de Eliseu, disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? Eram 20, mas era da primícia, era da entrega, era real, era verdadeira, era tudo que ele tinha e do melhor. E tinha 100 homens. E o servo de Eliseu falou, como que eu vou pôr isso diante de 100 homens? E tornou Eliseu a dizer, dá ao povo para que coma. Aleluia.
porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará, vão comer e vão sobrar. Então ele pôs diante e comeram e ainda sobraram, conforme a palavra de Deus. É muito forte, porque o lugar está passando por fome, por seca. De repente surge um homem, do qual não coloco o nome dele aqui, um homem enviado de Deus, com os pães da primícia, 20 pães, ali junto com espiga, verdes no seu alforje, que carregava-se do lado, e entrega para o profeta que estava com os seus discípulos, mais de 100 homens, e tinha 20 pães. Você lembra da primeira multiplicações dos pães, que fala nos evangelhos? Em Lucas 9, 23, 5 pães e 2 peixinhos. E tem também a segunda multiplicação dos pães. Muitos não se atentam, é uma passagem que às vezes não é muito pregada ou ministrada, que era 7 pães e alguns peixinhos. Uma foi multiplicada a 5.000 e a outra para mais de 4.000 pessoas. E também teve uma multiplicação dos pães aqui no livro de Reis, com o profeta Eliseu. Amém? E era no tempo de fome, era no tempo de seca. E Deus enviou um homem naquela terra, naquele lugar, para ali alimentar os discípulos de Eliseu e o próprio Eliseu. E o que era 20 pães passou a alimentar mais de 100 pessoas. Porque aquele homem envolveu a tua primícia, envolveu a tua entrega. E tudo que ele tinha, ele entregou. Mas o resumo de tudo isso que eu queria aqui partilhar com os irmãos é que o Senhor trabalha no tempo de fome, o Senhor trabalha no tempo de seca e o Senhor trabalha na nossa dificuldade. O Senhor trabalha na nossa aprovação, o Senhor trabalha quando o mar está agitado, o Senhor trabalha quando tiramos a mão do volante e confiamos verdadeiramente que Ele vai fazer e que Ele é Deus. Aleluia. Você imagina os discípulos ali passando por um momento ali delicado, estava em fome, estava em terra seca naquele momento, e de repente chegou um homem de Deus com 20 pães. Aí os discípulos de Eliseu, na matemática e na visão natural, não batia. Eliseu, como que eu vou servir 20 pães para mais de 100 homens? E Eliseu torna a falar, a gente tem que crer na palavra de Deus através do servo de Deus também. Eliseu, servo de Deus, tinha falado uma vez, era para os discípulos pegarem. Aleluia. Os discípulos falaram, não tem como, tem mais de 100 pessoas. Eliseu tornou a falar, sirva eles, assim como diz na palavra do Senhor. Deus já tinha falado que vão comer e vão sobrar. Aí a gente pega a multiplicação dos pães, a primeira e a segunda, a palavra de Deus fala que encheram 12 cestos, e encheram, todos comeram, se alimentaram e sobrou. Amém? E Jesus também caminhava passando no deserto com aquele povo naquela época. O resumo de tudo isso, não tem época para Deus agir na nossa vida. O Senhor age constantemente, inclusive nos tempos de seca. Nos tempos de seca é onde Ele nos conhece verdadeiramente. No tempo de seca é onde o seu caráter vai ser forjado, é onde a tua caminhada vai ser forjada, é onde a sua vida vai ser ali totalmente provada no fogo. Apóstolo Pedro fala que somos mais valiosos do que ouro provado no fogo. Ouro normal, ouro do coque dessa terra, você colocar no fogo ali, ele vai moldar. E o apóstolo Pedro fala que nós somos mais valiosos, com certeza, mas também somos provados, que nem o ouro provado no fogo. O Filho de Deus é provado também, mas o Senhor não desampara nenhum. O Senhor não desamparou eu e não vai desamparar você, porque às vezes no tempo que você está passando, o Senhor vai enviar um profeta, vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai colocar ali na tua direção tudo que você precisa. Mas para isso precisamos estar posicionados, senão vai vir homens enviados de Deus, mulheres de Deus, o próprio Deus vai ser manifesto através do que Ele quiser, e a gente não vai pegar porque não estamos posicionados, não estamos sensíveis. Amém? Ali os profetas estavam ali, o profeta Eliseu com seus discípulos, com certeza ali, sempre em missão, sempre fazendo a obra, e de repente chega um homem de Deus com 20 pães da sua primícia. Aqui tem uma chave muito forte também, porque quando envolve o primeiro, quando envolve o melhor, quando envolve a melhor colheita, a melhor oferta, o melhor de tudo para Deus, aleluia, a multiplicação é mais constante. Não tem como, porque você vai separar tudo antes de você tirar ali. Se você tirar algo do primeiro que chegou para você, já não é primícia para o Senhor, porque não foi separado totalmente para Ele. Mas quando você tira o melhor e não separa de nada e oferta ao Senhor, não estou falando de oferta, estou falando de entrega, de comunhão da sua vida, né? Nós somos uma oferta agradável para o Senhor. Hoje nós somos o sacrifício vivo para Deus em Cristo Jesus. Nosso culto racionais em Romanos 12, 2 vai falar isso certinho, perfeitamente. Apresentai-vos com seus corpos vivos como sacrifício vivo para o culto racional. Aleluia. Então hoje nós não precisamos sacrificar animais, não precisamos nos preocupar
com coisas que já foram feitas, que hoje não se faz mais, porque hoje nós nos tornamos uma oferta agradável para o Senhor. Hoje o templo, a morada de Deus passou a ser em nossa vida. Amém? Então não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a fase, que o Senhor sempre vai fazer gerar através da tua vida e na sua vida. O Senhor sempre vai enviar um anjo, o Senhor sempre vai enviar pessoas, vidas. Deus trabalha com pessoas. Deus, ele usa pessoas para tratar com pessoas, mas com a presença dele. O Senhor não vai se manifestar de uma forma em teofania, através de anjo. Não acontece mais isso hoje, pelo amor de Deus. Hoje o que temos aqui, graças à misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. E Ele é o suficiente para nós, porque a palavra do Senhor diz através do próprio Jesus que Ele nos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito da verdade, o Consolador, o Conselheiro, o Amigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, te guarde nesse sábado, te direcione em tudo que você precisar e não se desespere, aleluia, com o tempo que está passando ou com o tempo que vier, porque o Senhor sempre vai fazer gerar nos momentos do qual para nós não vai dar pé, não vai dar mão, é onde a mão dele já está, mas às vezes temos que soltar a nossa mão e confiar. Deus te abençoe.